Fernando Pessoa, um quase desconhecido, é descoberto pelos presencistas que o consideram, à época, o maior escritor português vivo. José Régio escreve um ensaio crítico sobre a obra. E João Gaspar Simões publica, anos mais tarde, a sua primeira biografia. O escritor colabora de forma quase constante com a Presença, a revista onde surgem alguns dos seus poemas mais importantes. É na revista Atena, de que ele mesmo é fundador, que surgem em público pela primeira vez Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Pessoa continua a escrever e a escrever muito, e a tentar editar em livro, mas a publicação em revistas é o único meio de divulgação da obra. Falhado é o sonho de editar em Inglaterra. Nenhum editor inglês se interessará, em vida, pelos seus escritos. Fernando Pessoa só consegue publicar um livro em Portugal e em português um ano antes da morte. Mensagem é editado para concorrer ao prémio Antero de Quental do Secretariado de Propaganda Nacional, chefiado por António Ferro, antigo colaborador da revista Orfeu. O livro alcança o prémio da 2ª categoria. Na mensagem, Fernando Pessoa entra pelo patriotismo exacerbado. Exalta a grandeza portuguesa naquilo que ele mesmo chama de nacionalismo místico. O sonho da mensagem, poema épico, é o sonho do Quinto Império português, no qual Portugal seria uma espécie de farol do mundo, dominando pela cultura e pela língua portuguesa. Vibra, clarim, a todos chama, vibra, e tu mesmo, voz a arder, o Portugal de Deus proclama com o fazer. Pessoa conhecia o seu engenho e a sua arte, sabia o que era e o que ambicionava. Ser o grande, ser o maior poeta português, aquele que espalhasse o gênio Lusíada por toda a parte. Fernando Pessoa mede-se com Luís Vaz de Camões, o seu rival, a 4 séculos de distância. Fernando Pessoa é um homem diferente. Diferente na aparência e diferente no pensamento. São os tempos em que se confronta com a dura realidade de não conseguir publicar em livro e de não ter o reconhecimento público que merece, como escritor. Cria o seu último heterónimo, o Barão de Teive, ao qual traça um destino trágico, o suicídio. O Barão mata-se por não conseguir terminar as obras e por não conseguir concretizar o amor. Como diria Álvaro de Campos, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. No último ano, Fernando Pessoa é um homem desiludido. A morte da mãe deixara-o mais só. A irmã, com quem vivia, mudara-se para Évora e daí para São João do Estoril, perto de Lisboa. O escritor visita a família frequentes vezes, como fizera durante toda a vida. Naquele que se acredita ser o seu último poema em português, escreve: Dai-me mais vinho, porque a vida não é nada. É internado no Hospital de São Luís dos Franceses, depois de ter sido encontrado em casa com fortes dores abdominais e com febre. No dia seguinte, escreve as últimas palavras, em inglês. A língua que lhe deu a versatilidade de raciocínio, o conhecimento, a capacidade de inventar um novo ritmo para as palavras na poesia. Morre, sozinho, no dia 30 de novembro de 1935, aos 47 anos de idade. I know not what tomorrow will bring. É enterrado no cemitério dos Prazeres, mas 100 anos depois do seu nascimento, já Portugal percebera qual o verdadeiro lugar de Fernando Pessoa. Aqui, no Mosteiro dos Jerónimos, na companhia de Luís de Camões e Vasco da Gama. Tão jovem, que jovem era. Agora que idade tem?
Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera, o menino da sua mãe. Caiu-lhe da algibeira a cigarreira breve, dera-lhe a mãe, está inteira e boa a cigarreira. Ele é que já não serve. De outra algibeira alada, ponta a roçar o solo, a brancura embainhada de um lenço, deu-lhe a criada velha que o trouxe ao colo. Lá longe, em casa, há a prece, que volte cedo e bem, malhas que o império tece, jaz morto e apodrece o menino da sua mãe. Aqui jaz o menino de sua mãe, no mais ilustre panteão de Portugal, o Mosteiro dos Jerónimos. A criança tristonha de Durban, o adolescente inquieto regressado a Lisboa, o empregado de escritório das Ruas da Baixa. Quando morre, Fernando Pessoa deixa quase toda a obra por publicar. Na arca estão cerca de 25 mil papéis, numa desordem imensa, e desses papéis, alguns ainda continuam inéditos. Da obra, entretanto, publicada, 37 línguas a traduzem e milhões de pessoas a leem. O sonho de Fernando Pessoa realizou-se. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só duas datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra, todos os dias são meus. Ah, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O rio corre bem ou mal sem edição original. E a brisa, essa de tão naturalmente matinal como tem tempo não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa onde está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto melhor é quando há bruma esperar por Dom Sebastião. Quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música, o luar e o sol, que peca só quando em vez de criar, seca. O mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Se o seu voto vai para Fernando Pessoa, marque 760 10 2005 de qualquer telefone fixo ou móvel. Já sabe que por cada número apenas poderá registar um voto. E se quiser aproveitar esta oportunidade para conhecer melhor a obra deste nosso grande e imenso poeta, aqui ficam apenas algumas sugestões dos muitos livros que poderá ler. De Fernando Pessoa, ele mesmo, a obra essencial, Poesia do Eu, numa edição do Círculo de Leitores. Ainda de Fernando Pessoa, uma parte da sua vastíssima correspondência, numa edição da Assírio e Alvim. E também na Assírio e Alvim, dois dos seus vários heterónimos. De Ricardo Reis, um volume de prosa, e de Alberto Queiro, sempre na Assírio e Alvim, um volume de poesia. Poderá ler também Álvaro de Campos em várias outras edições. Boa noite a todos.